Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Começo mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e agradecendo principalmente aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos retomar o assunto de coesão textual, ou seja, o estudo dos mecanismos usados para se ligar às partes de um texto. Continuamos abordando a coesão sequencial ou sequenciação, sendo que nessa aula vamos ter mais um tópico de sequenciação frástica. A coesão sequencial ou sequenciação, como já dissemos, é feita através de procedimentos linguísticos que estabelecem entre as diversas partes do texto diversas relações pragmáticas ou semânticas. Isso diferente da coesão referencial ou referenciação, que é feita através de formas referenciais. E nessa aula vamos estudar um procedimento de sequenciação frástica, que é o encadeamento por conexão, que nós começamos a estudar na aula anterior. Sendo que na aula anterior nós ainda estávamos falando das relações lógico-semânticas. Nessa aula nós vamos falar das relações discursivas ou argumentativas. Para as relações lógico-semânticas que foram estudadas na aula anterior, nós usamos conectores interfrásticos como meios de conexão entre as orações. Dizemos que entre as partes de um texto existem relações discursivas ou argumentativas quando nós encadeamos um primeiro enunciado no segundo, sendo que o primeiro, nesse caso, é tomado como tema. E, para tanto, nós usamos os chamados operadores argumentativos, diferentemente das relações lógico-semânticas que foram estudadas na aula anterior, porque naquelas nós usamos conectores interfrásticos. Convém lembrar que quando nós temos entre dois enunciados uma relação lógico-semântica, nós dizemos que existe uma relação que torna verdadeira a relação de conteúdo entre os dois enunciados. No caso das relações discursivas ou argumentativas, a diferença é que é feita uma conexão entre os dois enunciados. Para entender melhor essa diferença, vamos a um quadro comparativo. Vejam a frase: o guerreiro percebe o movimento antes dele acontecer, ou você acha que ele age simplesmente por vidência? Nesse caso, por meio do segundo enunciado, estamos convidando o leitor a aceitar a opinião contida no primeiro. Temos assim uma disjunção argumentativa, que se diferencia da disjunção lógico-semântica pelo fato de que na disjunção lógico-semântica o conectivo ou simplesmente é usado como operador de lógica. João irá ao cinema ou ficará em casa. Está bem claro a diferença entre a disjunção argumentativa e a disjunção lógico-semântica? Bem, agora vamos estudar alguns dos diferentes tipos de relações discursivas ou argumentativas que podem existir entre os enunciados de um texto. O guerreiro percebe o movimento antes dele acontecer, ou você acha que ele age simplesmente por vidência? Esse exemplo que demos no quadro anterior foi de uma disjunção argumentativa. O termo em destaque é o operador argumentativo. Um outro tipo de relação discursiva ou argumentativa que pode ocorrer é a de conjunção, que ocorre quando juntamos enunciados que servem de argumentos para uma mesma conclusão. O brasileiro pode melhorar sua imagem, sempre foi visto como um povo cordial. Além disso, compositores como Chico e Tom contribuíram para sua identidade. Ressalta-se ainda que os brasileiros podem se reconciliar com sua pátria. Os termos destacados são os operadores argumentativos que ligam os enunciados que confirmam a conclusão expressa no primeiro enunciado. Outro tipo de relação discursiva ou argumentativa é a relação de contrajunção, em que se contrapõem enunciados de orientações argumentativas contraditórias.
A ginasta brasileira treinou muito, mas não conseguiu medalha. O mais é o operador argumentativo. Existem outras relações discursivas ou argumentativas entre enunciados de um texto. Nós não esgotamos nessa aula, até porque o importante não é nem vocês conhecerem todos esses tipos. Muito mais importante do que vocês conhecerem os diferentes tipos de relações discursivas ou argumentativas é vocês entenderem como essas relações se dão no sentido de um texto. Vocês entenderem isso é um recurso que vai facilitar vocês nas provas de redação e interpretação de texto de concurso. Bem, nessa aula, retomando o assunto de coesão textual, nós falamos sobre os tipos de relações discursivas e argumentativas que operam a coesão sequencial ou sequenciação. Na próxima aula, o assunto vai ser as funções da linguagem. Isso porque durante a comunicação que se estabelece através de textos, muitos elementos podem ser colocados em evidência. E é aí que entram as chamadas funções da linguagem. Um texto costuma apresentar várias dessas funções simultaneamente. Obrigado e aguardem a próxima aula.